Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no início de tudo, no capítulo 12, por favor. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler, nós vamos centrar a nossa meditação essa manhã nos versículos 7, 8 e 9. Então eu queria ler esses versículos primeiro, agradecer ao Senhor por essa oportunidade e trazer uma palavra que creio ser do coração de Deus, enquanto orava por esse culto, para saber, Senhor, o que é que eu falo, o que é que eu digo. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ser um povo que é guiado por aquilo que o Senhor diz. Então eu disse, Senhor, diz alguma coisa, que nós não vamos nos mover se o Senhor não falar. Nós não vamos nos mover se o Senhor não nos disser para onde ir. E a Tua palavra nós entendemos que é o nosso alimento. E é um texto conhecido porque nós estamos iniciando mais um ano. E nós estamos no propósito de leitura bíblica. Quem está no propósito aqui de leitura bíblica em um ano? É uma bênção, né? E aí a gente vai de novo mergulhando em algumas verdades que são antigas ou que a gente já tinha lido no passado. E voltando a esse texto de Gênesis no capítulo 12, orando sobre essa reunião, eu creio que Deus falou comigo, me trouxe essa palavra e eu quero pedir pela graça do Espírito Santo a autoridade para poder liberar o que Deus depositou. Então sejam pacientes comigo, orem por mim à medida que eu vou falando. Fala, Senhor, não deixa ele falar nada absurdo, não deixa que ele fale nada dele, e ajuda ele, Jesus, ajuda ele. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler, versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abrão. Diga comigo, o Senhor apareceu a Abrão. Não é Abraão ainda, mas é Abrão, e a gente vai ver por quê. Então o Senhor aparece a Abrão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abrão construiu um altar ali. Diga, Abrão construiu um altar ali. E o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul e acampou. Diga comigo, acampou. Em outras versões diz assim, ele armou a sua tenda. Abrão estava viajando e ali ele para e ele arma a sua tenda. Ali ele acampa. E a palavra, ela traz o detalhe de onde é que Abrão para a sua viagem e acampa a sua tenda. Onde ele para o seu trajeto, a sua trajetória até um lugar que Deus mostraria. E a Bíblia dá o endereço. A Bíblia dá a geografia precisa dessa trajetória do patriarca Abrão. E diz assim que ele arma a sua tenda na região montanhosa que está entre Betel e Ai. Diga comigo, Betel. Diga Ai. Deus dá uma direção para Abraão, ele vai seguindo a sua trajetória até um lugar que Deus mostraria. Mas chega um tempo no trajeto de Abraão que ele para, ele acampa, ele arma a sua tenda. E a palavra diz que é numa região que tem montanhas, entre Betel e Ai. E nós vamos meditar o que significa isso. Continuando, diz que ele constrói ali mais um altar. Diga comigo, construiu ali mais um altar. Eita, homem que gostava de altar, esse tal de Abraão. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor. Não é qualquer altar, irmãos. É um altar dedicado a Deus. Porque nós aprendemos que talvez na nossa trajetória de vida, ao longo do caminho até o lugar onde Deus nos prometeu, nós podemos construir vários altares, sim ou não? Vários altares. Se eles vão ser dedicados ao Senhor ou não, isso é uma outra conversa. Isso é um assunto para outra pregação. Mas aqui está dizendo que todo altar que Abraão constrói, ele é dedicado ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus que fez a promessa a Abraão. Guarde isso com você. Os altares que Abraão constrói ao longo do caminho são altares dedicados a Deus.
E diz que invocou o nome do Senhor. Ele constrói um altar, dedica ao Senhor, ele invoca o nome do Senhor. E o versículo 9 diz: Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Então ele continua a sua trajetória, ele continua a sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção ao sul, o lugar onde Deus tinha apontado para Abrão. E quantos aqui já viajaram assim, longas distâncias, com menino, com criança dentro do carro? Quem já teve essa linda experiência? Eu não estou falando assim, você viajar daqui para Boston, né? Que tem gente que não é você sair de BH e ir para Guarapari. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando grandes viagens, longas viagens. Sempre, irmão, vai ter uma parada para alguma coisa. Então você já tem que programar a parada, onde você vai parar. Sim ou não? Você já sabe que se no GPS está marcando 8 horas, não vão ser 8 horas se você estiver com criança. É ou não é? Vão ter que ter as paradas estratégicas ao longo do caminho. Então nós precisamos entender algo. Que quando nós estamos indo em direção ao lugar que Deus aponta, nós temos também que calcular as paradas obrigatórias, os pit stops da vida. E é interessante que a palavra de Deus ela é muito didática. Porque quando ela fala assim que Abraão ele para, ao longo do caminho ele acampa, ele pitch tents, ele arma tendas. Isso fala também que na nossa vida espiritual, ao longo do caminho que nós vamos traçar até onde Deus quer nos levar, vão ter que existir paradas obrigatórias. Você não é o Usain Bolt da promessa. Quem sabe quem é o Usain Bolt? É o corredor mais rápido do mundo. Deus não nos chamou para ser rápidos. Deus nos chama para sermos obedientes à instrução de Deus, para que nós cheguemos no lugar onde Ele quer que a gente chegue, no tempo dEle e à maneira dEle. Tem um ditado que diz assim, né? Quem vai sozinho vai mais rápido, mas quem vai acompanhado chega mais longe, é ou não é? Sim ou não, gente? Então aqui a gente tem várias verdades que a gente podia gastar meses nesse texto. Mas eu olho para esse texto aqui, eu me lembro de uma situação que eu vi em família, nessa época mais ou menos assim de férias, do fim do ano para o começo do ano. E nós tínhamos um voo para Fort Lauderdale, e a gente ia sair de Providence, porque era mais barato. Diga glória a Deus, mais barato, então a gente vai. Então a gente viaja para Providence. E é a mesma distância para Boston, mais conveniente, um aeroporto menor. Só que é school vacation. Quem já viajou em school vacation? Gente, o aeroporto estava infestado, né, de Mickey Mouse, de princesas, né? Então eu estava ali com minha família. E eu cheguei com bastante antecedência. Era um voo doméstico, mas eu cheguei com 3 horas de antecedência, mas quase não foi o bastante. Porque o aeroporto estava, ó, como diz lá, acho que em Cuiabá, ufa de gente, né? Que disse que vocês dizem, né? Estava cheio. E eu estou lá na fila. E eu falei, esse negócio não vai dar certo, porque a gente não vai conseguir chegar, não vai conseguir pegar o voo a tempo. E eu estou lá aflito, porque eu começo a ficar nervoso. E Isabela, você está nervoso? Eu falei, não estou nervoso não. Mas por que você está assim? Não estou nervoso. Não pergunta se eu estou nervoso, que eu vou ficar mais nervoso. Não é porque você pagou aquele ticket, você quer chegar no destino, quer finalmente entrar de férias, mas tem aquele abençoado TSA, né? Eu estou ali, gente, e eu estou, Senhor, abre uma porta para que a gente passe, para que a gente ande mais rápido e a gente chegue até o portão de embarque e a gente consiga viajar. Eu estou orando enquanto ela está perguntando se eu estou nervoso. E as meninas, e a Sofia, ela já fica aflita, né? Terry, você acha que a gente vai conseguir? A gente vai perder o nosso voo? Ela começa né, adolescente. Mas ela ainda era pequenininha, mas ela já tinha esse traço, né? Ela ficava preocupada se a gente ia chegar. Irmãos, de repente, chega uma mulher assim da companhia aérea, ela passa por mim, pela Sofia, pela Letícia e Isabel. Ela passa por nós. Não sei se a Letícia tinha, né? Tá pequenininha. Sei que ela passa por nós assim. Ela olha e ela volta. Irmãos, eu não estou mentindo. A fila era quilométrica das famílias para entrar. E ela virou para mim assim e fez: você está em família? Aí eu falei: estou. Aí ela fez assim: quem está em família por aqui? E ela abriu, irmãos, uma porta
de oportunidade. Ela abriu uma porta de oportunidade se eu estou em família. Irmãos, quem estava em família, passou. E aquele pessoal que estava lá assim, posudo, né? Com o peito inchado, da primeira classe. Estava lá na fila, estava na frente da fila, mas ainda ia dar uma cara. Ia ser uns 40 minutos para eles entrar. Ela falou assim, whoever is in family, come this way. Ela abriu a linha e todas as famílias com seus pequenos entraram por aquele caminho que Deus abriu no meio do mar vermelho. E nós passamos a pés enxutos e chegamos primeiro lá no nosso portão de barco. Dê glória a Deus, irmãos. E naquela hora lá, Deus falou para mim assim, Marcelo, nesse ano, andar em família vai fazer você chegar mais rápido. Não se trata de deixar a tua família para trás e você ter um passe que você vai burlar a segurança sozinho. Mas se você vai fazer o Fast Pass, faz para a tua família inteira. Se você vai fazer o Global Entry, faz para todo mundo. Porque não adianta você ir na frente e deixar a tua família para trás. Alguém? Come on? Vamos lá, alguém? Né? Que filho é bênção, irmão. Filho é herança. Filho abre porta. Filho abre porta. Teve outra oportunidade que ela estava também com um bucho desse tamanho. A Isabelle. Estava grávida da Sofia. E a gente estava também em outra fila de imigração. A gente gosta de fila, né? A gente estava na fila, que a gente veio do Brasil, Banco do Brasil, Bradesco, essas coisas, a gente gosta, a gente é acostumado. E ela estava com uma barriga enorme. E aquela fila, não estou mentindo, a gente já estava lá umas 2 horas na imigração. E de novo, a mulher olha para ela, está sendo embaraçada? Eu vi para onde a gente estava indo, né? México. Que é o lugar onde a gente vai reinar. A gente já pediu a Jesus para reinar no milênio no México. E aí ela falou assim, está sendo embaraçada? Sim, tem 5 meses, não parece. Mas ela está, então, por aqui. E aí se abre uma fila, né, para gestantes, idosos e tal. Então, irmãos, né? O que eu digo aqui? Que na trajetória de um lugar onde Deus quer nos levar, numa promessa que Ele fez, há sempre paradas obrigatórias. Não adianta a gente pular steps. Porque Deus tem tudo determinado a seu tempo. E eu olho para a vida desse herói da fé, Abraão, e isso me inspira porque cada parada de Abraão não foi por acaso. Ele não parou porque ele desanimou, ele não parou porque simplesmente estava cansado, ou ele disse, vou ficar aqui um pouquinho de boa. Afinal de contas, Deus já fez uma promessa, eu já vou chegar lá mesmo. Ele disse, sai da tua... Vamos voltar lá em Gênesis 12? A gente voltar no versículo 1, no capítulo 12 de Gênesis. O título na minha Bíblia é assim, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Deus chama esse pai exaltado, Avram, que é isso que significa o nome dele. E Deus faz uma promessa para ele. E no versículo diz assim, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, sai da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Você conhece esse texto. Deus está dizendo, sai da casa do teu pai, sai da familiaridade das coisas, sai da comodidade das coisas, sai do meio da tua cultura, porque o lugar que eu estou te levando, essas coisas não vão funcionar lá. A familiaridade, o conformismo, a conformidade com a situação, o status quo, do jeito que você está vivendo, lá não funciona. Sai desse lugar, que eu vou te mostrar um lugar novo. Sai da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu fico, irmãos, impactado com a fé de Abraão, que não sabe nem para onde é, mas já gostou e vai. Eu fico mais impactado com a fé de Sarai, sua esposa. Porque ou mulher mais louca que ele, diz, Deus falou para mim que a gente vai sair da casa do meu pai, estava tudo bem. Tudo estabilizado, muita riqueza, muita posse. Deus mandou, a gente vai. Ela fala, vamos junto. E não fala do questionamento dela, se ela diz que não, vai, você está louco, não. Vamos. A fé de uma família, amém? E eu meditando também nesse início de texto, Deus falou muito comigo porque eu aprendo que todo peregrino, todo homem que Deus deu uma promessa, presta bem atenção, todo homem ou mulher que Deus deu uma promessa de incremento, de crescimento, de prosperidade. Eu sei que eu estou diante dessas pessoas hoje, amém? Que Deus deu palavras de crescimento, de incremento, de prosperidade, de paz. Todos esses homens, Deus fez eles traçar um caminho que era só deles. Todos os profetas de transição, Deus tirou eles de uma geografia
e os fez trilhar um caminho para chegar num lugar de promessa, começando por Abraão. Nós vemos a mesma coisa em todos, Jacó, Isaac, mesma coisa. E várias pessoas na Bíblia. Por quê? Porque, irmãos, o caminho me ensina alguma coisa da promessa. O caminho me ajusta, me prepara para eu herdar a promessa. Como eu me comporto no caminho vai me dizer quão bem eu vou chegar no lugar de promessa. Alguém está entendendo? A postura que eu adoto enquanto eu estou percorrendo um caminho que Deus trilhou para mim vai me dizer quão preparado eu vou estar para herdar o que Ele tem diante de mim. E todos que estão aqui, irmãos, eu posso falar praticamente sem errar, todos que estão aqui, a não ser aqueles que nasceram nesse país, Deus trouxe vocês para cá como um Abraão, trilhando um caminho que é seu, uma história que é sua. Profetas de transição, Deus faz eles saírem de uma geografia para ir para outras. Ei, você estava no Brasil, agora você está no United States of America. Você é um profeta de transição e Deus está te levando para um lugar de promessas. Então não despreze como você trata, como você vive ao longo desse caminho, nesse lugar que você tem acampado a sua tenda. Será que aqui você tem erguido um altar e dedicado ele ao Senhor, invocado o nome do Senhor aqui? Porque isso vai determinar quão bem você vai chegar no local da sua promessa. Será que as paradas têm sido estratégicas? Será que as paradas na sua caminhada, na sua trajetória, têm sido, se eu tiver que parar alguma coisa, ei, se eu tiver que voltar atrás, porque retroceder não é regredir, amém? Vou repetir, retroceder não é regredir. Há momentos na nossa caminhada que a gente precisa parar e dar um passo para trás, irmãos. Há momentos na nossa caminhada que não é só a respeito de uma Canaã. Porque como diz o meu amigo Rafael Conrado, Canaã sem você não serve para mim. Canaã só servia para Abraão porque Deus estaria lá com seus descendentes. E nós lemos a história completa, Abraão nem pisa lá. Deus deu uma promessa para a sua descendência. Será que nós temos, irmãos, isso é uma pergunta muito séria, que eu sinto que é o Espírito Santo que está nos perguntando. Quão bem nós estamos trilhando o nosso caminho, o que nós estamos fazendo em cada parada no caminho. E será que nós estamos preparando uma herança saudável para as nossas descendências? Porque é muito fácil quando Deus dá uma promessa para mim, Marcelo, para a minha geração, para mim e para a Isabelle. Mas uma coisa é eu ser o gestor, uma coisa é eu ser um administrador de uma promessa para a Letícia e para a Sofia e para os meus netos, bisnetos, tataranetos. Será que eu estou disposto a pagar um preço para ver as promessas de Deus nem se cumprir na minha geração? Porque nós estamos falando de 400 anos depois, irmãos. 400 e poucos anos para frente. Nós estamos falando de uma promessa que Deus deu e se não acontecer na nossa época? Será que nós estaremos com o coração ajustado para fazer a administração disso para as próximas gerações? Sim ou não? Responda para você. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Versículo 2 diz assim: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Que promessa maravilhosa, irmãos. Seja uma bênção. Seja uma bênção. O pastor Carlos falava aqui de José. E Deus já vem remoendo o assunto de José, o assunto de Abraão. Porque quando Deus dá uma promessa para nós, irmãos, quando Deus quer confiar algo para nós, o graneiro, né? O celeiro. Irmãos, para pensar. Deus faz surgir uma posição de cargo administrativo no Egito que nem existia. Governador, não existia isso. É faraó, não tem mais ninguém. E Deus faz surgir um cargo executivo e até legislativo para José no meio de um governo que não era nem o dele. E Deus começa a engrandecer José. Mas José, ele tem um entendimento da promessa que foi feita aos patriarcas. Ele sabe que todos os grãos que ele está juntando no Egito não são para ele. Ele sabe que tudo aquilo que está sendo ajuntado nos celeiros do Egito não tem a ver com José.
Ele usufrui, ele desfruta como um mordomo das coisas que Deus tem feito chegar às mãos dele. Ele desfruta. Ele come bem, ele se veste como um nobre, ele anda nas carruagens do faraó. Quando ele entra, ele é recebido com honras, como um chefe de estado. Ele tem um anel que sela, um anel que determina, um anel de autoridade. Sabe por que o Senhor diz assim: eu pus uma porta diante de vocês, a porta que eu abro ninguém fecha, porque eu sou santo e verdadeiro. Eu tenho as chaves de Davi. Sabe o que é isso, irmãos? As chaves de Davi é Isaías 22, volta lá e lê. A chave de Davi ficava com o porteiro que dava acesso ao átrio onde ficava a sala do trono. Sebna era o nome do cara que segurava essa chave. Ele tinha a chave de Davi, porque ele podia abrir a porta e dar acesso às pessoas à presença do rei Davi. Só que é uma profecia messiânica de Isaías que diz assim: vai vir um que tem a chave de Davi, e a porta que ele abrir ninguém vai fechar mais, porque vai estar sempre aberta até o trono do Rei dos Reis. Ei, Jesus abriu essa porta e ninguém pode fechar. Não está falando de um próximo emprego legal. Está falando de um acesso irrevogável através do caminho da cruz e do sangue de Jesus. Eu creio que as promessas que o Senhor tem feito a nós são promessas vindas da parte dEle. Mas como eu volto à história de José, aquilo que Deus deu para José administrar era para matar a fome de um tempo que viria sobre a terra, a fome de um povo. Era para garantir a descendência do povo de Abrão. Era para garantir, irmãos, essa promessa de Gênesis 12. E quando os irmãos dele ficam ali: você não vai fazer nada com a gente. Não, vocês não estão entendendo. You guys meant for bad thing. You guys wanted to kill me. Vocês queriam me matar. Vocês queriam me destruir. Mas veja, vocês fizeram isso comigo, mas está tudo certo. Porque Deus sabia o que estava fazendo. Cara, que resiliência, que resolução. Que senso firme de propósito que Deus tem. De entender essa palavra aqui. Eles não, está tudo certo. Porque o que vocês meant for evil, God meant for good. O que vocês fizeram para me prejudicar, Deus me fez para me abençoar e abençoar vocês. A posteridade de Abrão, porque Deus disse que eles seriam benditos sobre a terra, a descendência dele subsistiria. E hoje está Israel assentado exatamente onde o Senhor falou que eles estariam. Em Sião, um sinal para as nações. Israel está lá. Porque Deus é fiel a cada promessa que Ele faz, irmãos. Deixa eu te dizer, Deus é fiel a cada promessa que Ele te fez. Todas as promessas que o Senhor te fez continuam de pé. Continuam de pé. Deus não esqueceu de nenhuma delas. Mas há uma postura que nós temos que adotar ao longo do caminho. Essa postura é construir altares. É erguer lugares de dedicação a Deus em cada parada. E entender que o que Deus tem feito chegar até nós, pouco tem a ver conosco. Nós vamos desfrutar porque Deus, Ele é bondoso. Ele quer que a gente desfrute mesmo. Mas o que Deus tem feito chegar às minhas mãos é para eu abençoar. Se Deus quer incrementar você financeiramente, para que você seja ainda mais generoso. Só ouvi 2 aleluia e 1 amém. Meu Deus. Deus quer fazer milionários. Eu creio nisso. Isso não é evangelho da prosperidade. Isso não é prosperity gospel. This is the word of God. Porque o maior movimento de evangelismo e salvação de almas acontecerá no tempo do fim da igreja. O maior avanço do reino, da grande comissão, tem a ver com o reino avançando também em recursos. Não vão faltar recursos para que a palavra do Senhor chegue onde ela tem que chegar. Porque em Mateus 24, Jesus diz assim: o evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Então, para que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações, precisa de dinheiro. Deus só está esperando aonde estão os celeiros que Ele pode meter grão aí. Que Deus pode encher mesmo. E você não vai se corromper com isso. Sabe, Deus quer que a tua vinha ela seja frutífera. Ele só não quer que você se embriague com ela. Deus quer te dar, sabe, recursos para que você seja um abençoador. E no dia que o pastor chamou para a gente orar aqui pelos adolescentes, pelos jovens, eu vi isso muito claro. Muito claro, eu compartilhar com o pastor Daniel.
Eu disse, cara, no dia, não sei qual foi a palavra profética que mês, pastor, que o senhor chamou os pastores aqui. E chamou, não lembro agora. Mas estavam os adolescentes aqui, os jovens ali, na presença de Deus. E eu só conseguia ver a figura de José neles. Eu só conseguia ver que Deus está levantando esses meninos, essas meninas, como homens e mulheres que darão de comer num tempo de muita fome e escassez no mundo. Eles terão a comida. Eles terão a resposta. Eles terão o evangelho eterno. Eles não se corromperão com os grãos dos celeiros. Eles não estão nem aí para a posição. Se Deus fizer eles milionários, eles vão continuar com o coração no propósito que Deus chamou eles para executar, de pregar o evangelho, que o reino cresça e avance. E Deus diz no versículo 3: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E a gente fala, estou tão velho já, não enxergo direito, as costas já dói, estou meio crocante. Né? Tem mão tomando óleo de peixe, né? Para ver se fica mais flexível as juntas. Fala com ele, Pai do Senhor, você já quase cai. Mas Abraão tinha 75 anos com uma fé de uma criança. Sarai foi com ele também, ele levou consigo a sua esposa, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Eu acho lindo porque a Bíblia diz assim, todos os bens que ele adquiriu e pessoas que lhe foram acrescentadas. Pessoas não são bens. Ele leva todos os bens e as pessoas que Deus acrescenta. Abraão, ele não estava manipulando ninguém para seguir ele. Porque pessoas, Deus não nos deu para manipular, mas para guiá-las. Ele não persuade ninguém a seguir, as pessoas vêm atrás dele. Porque enxergaram nele um coração íntegro, um homem com um coração íntegro. E disse, vale a pena seguir esse cara. E o pessoal de Harã falou, se Abraão está indo, Deus deu essa promessa, eu não sou nem bobo, eu vou no rastro, no vácuo de Abraão. Eu vou na cola dele. Porque se Deus abençoar Abraão, eu estou junto, eu vou junto, eu vou ser abençoado. Amém? E eu creio que Deus quer fazer aqui famílias benditas nesse lugar em Cape Cod. Que quando você passar, irmão, as pessoas dizem, eu quero seguir aquele cara, aquela mulher. Eu quero ir para onde ele está indo, porque eu vejo nele a bênção do Senhor. Eu vejo a prosperidade, a paz. Olho para o lar dele, eu vejo a paz do Senhor, eu vejo a harmonia do Espírito Santo. Eu vejo um altar mesmo que foi edificado e dedicado ao Senhor ao longo do caminho. Sabe, nós temos uma promessa, nós vamos herdar a Canaã celestial. Mas até lá, quais os altares que a gente tem construído na criação dos nossos filhos, no nosso casamento, com os recursos, com o dinheiro que Deus nos dá, com as amizades que Deus nos dá. Temos, sabe, tratado pessoas como coisas que ao invés de a gente conduzi-las, a gente as usa para chegar onde a gente quer. Irmãos, é sério. É sério isso. A figura do tempo do fim, do tempo que nós estamos vivendo, já estou acabando. A figura do tempo que a gente está vivendo, irmãos, pensa comigo, é como se você estivesse numa esteira. Quem gosta de esteira? Ninguém, graças a Deus. Também não. Hã? Só a do hambúrguer, você disse? Do aeroporto, aquela que leva você mais rápido, né? Entendi. Boa. Não, isso é ruim, cara. A esteira, quando você está ali, caminhando, você está no Pace 2, Pace 3. Quando você vai para o Pace 5,5, 6, não dá mais para só andar. Não dá para fazer um brisk walk, você tem que começar a jog. Sim ou não? Porque a cinta ali, a esteira, acelerou o pace. Não dá mais para andar quando ela já está numa velocidade de correr. E o que eu sinto que o Espírito Santo está fazendo esses dias é assim, ó, 6, 7, 8. E quem não correr, o que acontece se eu quiser ficar parado no 2, numa esteira que está girando 8? Hein, já viu aqueles vídeos na internet? Que o cara chega... Hã? Não, Deus, está muito rápido. Para que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. Está muito rápido as coisas acontecendo. Não adianta, irmãos. O tempo está acelerado. E nós precisamos andar de acordo com o tempo. Porque nesses dias, quem não estiver disposto a correr de acordo com o ritmo, o movimento que os céus estão promovendo, vai cair ou vai se machucar. Eita. Ou você corre ou você se
machuca e cai. Ou cai e se machuca. Então, nós precisamos olhar para isso daqui como uma instrução de Deus. E isso que eu ouvi do Senhor. Estamos começando um ano. Tem muita coisa para acontecer. A esteira está girando rápido, né, pastor? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E nós precisamos correr, irmãos. Nós precisamos correr com o Senhor, no ritmo do céu. Nós precisamos olhar para a instrução do Senhor, aquilo que Deus diz. E voltando aqui, a gente vê algumas coisas importantes, que Deus aparece, Deus faz uma promessa, e Abraão constrói um altar. Ele dedicou esse altar ao Senhor, ele ergueu um altar. Então, nas paradas de Abraão, ele constrói. Nas paradas de Abraão, ele constrói. Nas paradas de Abraão, ele ergue algo para Deus. Onde é dedicado ao Senhor e Deus é honrado. Será que nas paradas que a gente tem feito ao longo da nossa caminhada cristã, isso mostra as paradas de Abraão, porque Deus, como eu falei, ele é didático, ele está ensinando algo. Que na caminhada cristã nós vamos ter momentos que a gente vai parar. Que é preciso parar. Mas nós não paramos na inércia, sem fazer nada. Nós paramos de forma ativa, esperando no Senhor, como Abraão. Diz que Abraão creu contra a esperança. E Abraão creu de tal forma que ele foi chamado amigo de... Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos sair e fazer a nossa própria peregrinação, é número 1. E a maior coisa que a gente pode fazer rumo à nossa terra prometida é levantar um altar para o Senhor. E esse altar ele fica como um memorial para gerações, amém? Diga comigo, memorial para você não dormir. Memorial para gerações. Diga, o altar que eu estou levantando é um memorial para a minha posteridade, para as minhas gerações. O que nós estamos fazendo aqui é uma declaração para as gerações futuras em Cape Cod. Ah, pastor, o que vocês estão fazendo, o que essa igreja tem feito? Eu compartilhei com um pastor que estava na reunião de pastores do Cape Cod, do Glory of God. E depois de alguns meses sem se encontrar com eles, porque é fim de ano, cada pastor corre para fechar a programação da igreja no fim de ano. E eles, olha, todas as vezes passávamos por Raenes, nós estendemos a mão e oramos por vocês. Para que vocês continuem de pé, porque nós olhamos para vocês como uma igreja que tem ditado o ritmo da igreja no Cape Cod. Então nós olhamos para você, o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, e a gente se alinha com isso, e a gente quer estar junto. Então quando a gente passa, a gente ergue a mão e fala, Senhor, sustenta eles, que eles continuem de pé, que esse altar que eles estão erguendo em Raenes, que esse memorial que eles estão levantando e dedicando ao Senhor, fique para gerações que depois, quando eles passarem, quando os meus netos passarem, quando os meus bisnetos passarem, teve um altar ali de gente que 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos atrás levantaram o memorial a Deus. Ali Deus foi honrado, ali vidas foram salvas. Sabe, foi ali onde meu pai foi alcançado. Foi ali onde meu irmão foi tirado, foi alcançado e saiu das drogas. Foi ali onde meu pai voltou para casa depois de estar, separado da minha mãe. Foi ali onde Deus me tirou do pecado, da imundície, me transportou para o reino do seu Filho amado. Foi ali que Deus fez. Porque isso aqui vai ser um marco. Nós precisamos entender isso. Que a maior coisa que a gente pode construir no caminho é um altar para Deus. A maior coisa que nós precisamos fazer é isso. Deixar um memorial, uma marca da presença do Senhor. E levantar esse altar, irmãos, é a responsabilidade de quem foi visitado. Quantos aqui foram visitados por Deus? Eu fui. Deus apareceu para mim um dia. E aqui eu estou hoje. Então, se Deus apareceu para você, se Deus visitou você, você tem uma responsabilidade. E levantar altar é a responsabilidade de quem foi visitado. Então você vai sair hoje daqui, o crente maduro é aquele que diz assim, qual é a minha responsabilidade? Eu quero fazer. O crente maduro é aquele que quando chega na igreja, o que é que tem para fazer aí, pastor? Eu quero servir alguma coisa aí. Isso é um filho maduro. Filho maduro é aquele que fala, mãe, o que é que preciso fazer? Tem que jogar o lixo, tem que lavar a louça. Sabe o que é o filho maduro? Senta no sofá e fala, traz água para mim, mãe. Aí a gente chega na igreja e faz, presbítero, por favor, traz-me água. Cadê o meu café? Hoje não tem pão de queijo, e agora? Ó céus. Aí o pastor fala, presbítero, prendam-no. Não é isso.
Nós estamos caminhando para maturidade. Diga-me, maturidade. A igreja que Jesus vem buscar, ela é uma noiva. Ela está na maturidade de entrar no matrimônio. Jesus não vem buscar uma menina, né? Ele não vem buscar uma menina. Ele não é como os profetas, como o profeta de uma outra religião aí, que se casa com crianças de 9 anos e as viola. Jesus não quer violar ninguém. Ele vai casar com uma noiva madura, sem mancha, sem mácula e sem ruga. E esse é um trabalho do Espírito de Deus, que está nos aperfeiçoando e irá nos purificar. E nós vamos brilhando, 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 até ser um dia perfeito. E sermos o par perfeito de Jesus. Amém ou não amém, igreja? Então levantar um altar é responsabilidade de quem? De quem foi visitado, glória a Deus. Aquele foi acompanhado e marcado pela presença. E aí Deus falou assim: na avenida que você vai, a promessa. Na avenida rumo à promessa de Deus. O homem que é bem sucedido na sua jornada é aquele que pavimenta o caminho com altares ao Senhor. Então o homem bem sucedido, o próspero, é aquele que pavimenta a rua até o caminho, pavimenta o caminho até a promessa com altares. Então os altares é aquilo que prepara a estrada para ele chegar até onde Deus disse que ele chegaria. São altares erguidos ao Senhor. E eu falei que na jornada cristã sempre haverão o quê? Paradas. E para encerrar mesmo, agora de verdade, ele acampa ali, a segunda vez, segundo altar, entre um lugar chamado Betel e Ai. Diga comigo, Betel e Ai. Ai você já sabe o que significa, né? É quando você pega aquele dedinho mindinho do pé e você bate no móvel. É Ai. Significa exatamente isso. Ai. Mas brincadeira, irmãos. Ai significa um monte de ruínas. Se nós formos para a palavra de Deus, e o livro do Gênesis, ele tem esse tipo de escrita, onde ele vai fazer menção a coisas que ainda vão acontecer no início dele. E quando a gente vê aqui Ai aparecer, nesse capítulo 12, está falando de algo que aconteceu lá em Josué 7, 1, 5. Quem lembra de Ai lá de Josué? Vamos ver se tem alguém aqui. Ali, ó, tem umas mãozinhas se levantando, glória a Deus. Estou na igreja presbiteriana. É ali em Josué capítulo 7 que a gente vê que Ai é uma cidade onde o povo de Israel sofre uma humilhante derrota para aquele pequeno exército. Vocês lembram? Eles sofrem uma derrota ali em Ai e tiveram uma baixa de 3 dezenas de pessoas por causa do pecado de um homem. Quem era ele? Acã. Foi ali em Ai que o povo de Israel, com um exército muito superior, perdeu a batalha por causa do pecado de um homem. Qual foi o pecado de Acã, gente? Deus falou para o povo dizer assim: olha, não pega os despojos, porque o que eu tenho preparado para vocês é maior que qualquer despojo. Irmãos, não peguem os despojos do caminho se Deus não mandou. Deus vai abrir portas, então só entra por elas. Se Deus falou não toca nisso, não pega, porque a promessa de Deus para nós, a vitória do Senhor para nós, é maior que qualquer despojo que Deus diz para não tocar. Deus falou para um povo que estava no deserto, disse assim: olha, não guarda maná para o outro dia. Maná só presta para hoje. Porque o maná guardado é maná seco e podre, não serve para outro dia. Maná bom é o maná de hoje. Amém? Isso fala de dependência, que eu preciso de Deus agora, eu preciso de Deus hoje. Eu falava ali com o irmão Marcos ali, né, Marcos? A gente só tem hoje para viver. Ontem passou e amanhã nada é garantido. Então viva hoje, desfrute do maná de hoje, dependa do maná hoje, da promessa de Deus hoje. Então, Ai, irmãos, eles deixam a instrução de Deus, a família, Acã e sua família, e eles vão, o que eles fazem? Eles pegam os despojos, escondem debaixo da sua tenda, e a palavra de Deus diz que o povo ali, ele é envergonhado, ele sofre uma derrota. E Acã, o que ele faz? Ele não, depois que ele pega, ele fala assim: rapaz, deu ruim, me arrependi. Vou chegar para Josué, vou confessar. Não. O que eu acho, na minha imaginação santificada, eu acho que se ele tivesse feito isso, Deus tinha pegado leve com ele. Mas não, ele esconde o seu roubo. Ele esconde o seu furto, porque isso aqui vai ser a garantia de eu chegar até a terra prometida. Então eu preciso guardar.
Eu preciso esconder embaixo da minha tenda, porque eu preciso disso aqui, porque talvez não tenha recurso suficiente para eu chegar lá. Então deixa eu colocar embaixo da minha tenda. Afinal de contas, isso é só um pouquinho, então eu vou guardar isso aqui embaixo. E é interessante que Abraão, ele ergue um altar entre Ai, esse lugar, que vai acontecer ainda, e Betel. E Betel é Beit El, que significa a casa de Deus. Então Abraão, ele ergue um altar entre a casa de Deus, lugar da morada de Deus, lugar da presença de Deus, onde Deus é invocado depois por Jacó. Eu vou ler esse versículo aqui, ó. Está lá em Gênesis 28, lá na frente, está lendo 12, mas já estou falando de 28. Diz assim, Jacó, olha só. O Senhor falou e se revelou a Jacó como Deus de seus pais. Depois, isso é lá na frente, gente. Deus assim, ó, sou o Deus dos teus pais, de Abraão, Isaac e Jacó. Sou teu Deus, Deus do teu pai e do teu avô. Diz assim, quando Jacó acordou, ele estava naquele lugar, em Betel. Mas eles não sabiam onde ele estava. E ele diz assim, olha, como é incrível esse lugar. Como é incrível esse lugar. Como é incrível isso. Que coisa extraordinária. Ele diz assim, esta não é outra senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Então Jacó montou uma coluna sagrada. Olha isso, gente. Jacó então ali ele faz uma coluna sagrada. Ele pega pedra sobre pedra, ele começa a amontoar. E nomeou aquele lugar Betel. Igual o lugar onde Abraão passou, é a mesma geografia. Ele ergue também um altar ali, onde o seu avô tinha erguido um altar. E consagrou o local como lugar para adorar a Deus. Ei, toda parada sua tem que ser consagrada como lugar onde Deus é honrado e adorado. Se você vai parar, que essa parada seja em um lugar onde Deus vai ser honrado, glorificado e adorado. Onde você vai consagrar essa parada ao Senhor. Eu vou parar, Senhor. Eu vou parar. Esse ano eu vou dar uma retrocedida. Eu vou parar, mas é para construir algo. Talvez seja para eu voltar para casa e refazer algumas coisas. Talvez seja voltar para casa para construir uma arca, onde não só eu vou ser salvo, mas mais 7 comigo, a minha família inteira. Porque enquanto Noé construía uma arca, Deus construiu um Noé. Enquanto Noé estava construindo, Deus estava sendo paciente, diz o Senhor. Deus estava sendo paciente com Noé, esperando um cara construir um barco para que ele pudesse vir com os juízes e acabar com a maldade da terra. E Deus olhou e viu Abrão. E naquele lugar, Betel, casa de Deus, ele constrói um altar entre a casa de Deus e um lugar de reter. Ei, nós vamos chegar em alguns lugares que a gente precisa tomar decisões difíceis. Entre reter ou entregar. Porque altar, irmãos, não é só para você acender vela. Em altar, você tem que queimar alguma coisa. Em altar, alguma coisa tem que morrer. E Abraão, ele sabia de altar, mesmo antes de Deus pedir nenhum sacrifício. Mesmo antes de Deus pedir Isaac, ele já estava sacrificando coisas. Fique de pé, por favor. Eu creio que nós vamos chegar a caminhos de encruzilhada, onde nós precisamos tomar decisões importantes nesse ano. Se nós vamos parar, que seja para construir algo para Deus. Se nós formos retroceder um pouco, que seja para construir algo onde o Senhor é honrado e adorado. Não vamos comprometer o entregar um sacrifício, porque nós queremos reter algo que vai garantir o nosso sustento e talvez uma segurança para chegar onde Deus falou que a gente ia. Se Deus falou que você ia chegar a um lugar, Deus vai providenciar os recursos para você chegar até lá. Se Deus falou que você seria próspero nesse lugar, você não precisa burlar nenhuma lei. Fica tranquilo. Deus abre porta onde não tem porta. Faz o caminho no ermo, rio no deserto. Eu acho que eu estou falando para alguém. Você não precisa, irmão, pegar despojo nenhum de Ai. O que você precisa é saber que você está com Betel ao seu leste, oeste, e Ai ao seu leste. E o caminho que Deus tem traçado para você é o sul, é Negev. Deus tem uma Canaã logo na frente. O que nós estamos fazendo com o caminho, a
até lá. Se nós vamos parar, que seja para construir altares ao Senhor, onde nós dedicamos e Deus é invocado e honrado na nossa vida. São decisões às vezes de dizer, mas você é tão bobo, como você deixa passar essa oportunidade? Porque ainda não é oportunidade, Senhor, porque é um ano de novas oportunidades. Aquela antiga que me propuseram, já era. Deus está me proporcionando novas oportunidades, novas portas abertas, essa palavra, e eu tomei posse dela também. Então, curva a sua cabeça, eu queria orar por você. Deus. Nós vamos adorar um pouquinho mais. Sabe, antes nós construímos um caminho até um lugar de promessa, a gente precisa construir um vínculo de altar com aquele que é o autor do caminho. Sabe, Abraão, ele construiu um vínculo com Deus tão forte. Presta atenção. Abraão, ele construiu um vínculo de relacionamento, intimidade, amizade com Deus tão grande que ele nem precisou ver Canaã. Ele não chegou lá, ele morreu. Mas ele viu a promessa de Deus se cumprindo. Quando Deus deu a ele Isaac, ele sabia que era um sinal. Que um estéril deu a luz a um menino. Aquela que não podia ter filhos, ela engravida. Fora da idade. E esse era um sinal de que aqueles altares ao longo do caminho haviam valido a pena, que Deus honraria a sua palavra. E Abraão, ele construiu um vínculo tão forte de amizade com o Senhor, de intimidade, de dependência dele, a ponto de até ir sacrificar o seu filho, porque no seu coração ele foi para fazer. Ele não se perdeu correndo atrás do vento, mas os olhos dele estavam no Senhor. E ele construiu um vínculo com o autor daquele caminho, entendendo que haveria uma promessa para a sua posteridade, para a sua descendência. Mas ele, sem ver a promessa, Abraão creu que o final dessa promessa, irmãos, apontava para Cristo. Que o final dessa promessa apontava para um caminho construído, pavimentado por altares, que levaria a salvação da humanidade a uma cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém, onde seria habitação não só para Abraão e sua parentela, mas também para toda a humanidade, todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Por isso que Deus diz, através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Se você é uma bênção. E porque ele foi fiel no propósito dele, ele deu à luz a uma nação chamada Israel, pelo qual veio o nosso Messias, Jesus. E a fidelidade de um homem que construiu o altar abriu a porta de salvação para eu e você hoje estarmos aqui. Eu não sei se isso alegra o seu coração, isso te dá esperança. Mas seja fiel ao propósito de Deus, à chamada de Deus para a tua vida. E a palavra do Senhor, a palavra dele diz em Hebreus 11:10, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Abraão não estava olhando só para Canaã. Quando Deus fala assim, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar essa terra aqui, Abraão, ele não está olhando para Canaã. Ele não está apenas olhando aquela geografia que limita o lugar onde ele exerceria sua paternidade como um pai na fé. Mas quando Deus disse, eu vou te dar essa terra, Hebreus capítulo 11, versículo 10, falando dos heróis da fé, diz que Abraão, agora o pai de nações, não mais Abrão, mas Abraão, o pai de multidões, o pai de nações, esse homem, ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Essa cidade tem fundamentos. E se nós formos para o livro de Apocalipse, os fundamentos dela, irmãos, é apostólico. Está sobre os ensinos dos apóstolos, que dão testemunho de Cristo. Apocalipse, que nós estávamos lendo aqui, no capítulo 19, versículo 10, diz que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Ele estava esperando uma cidade que testemunha, que os fundamentos dela falam de Jesus. Sabe que os fundamentos, o tijolo, o alicerce, foi construído sobre um altar. Que altar é esse? É a cruz. Que altar é esse que foi derramado um sangue?
Sabe, que as pessoas ao olhar para nós e ver a nossa trajetória, enxerguem altares e, cara, quanto que ele deixou naquele altar, olha lá. Olha quanto o pastor Daniel deixou naquele altar para ver escolas se dobrando diante de Jesus. Olha o altar do Daniel e da Francine. Olha isso que Deus está fazendo nas middle schools, nas high schools, nas elementary schools, in the college campuses all over New England, in the United States. Porque é um altar de alguém que deixou algo queimando. Queridos, quando eles saíam, o altar ainda estava fumegando, ainda havia fumaça. Quando alguém passava, alguém sacrificou aqui. Ei, eu quero que quando alguém passa, olhe para mim, veja aquilo que eu passei, olha, alguém sacrificou ali. Porque muita gente chega para você, pastor, eu quero que você tenha, eu quero fazer o que você faz, mas ninguém está disposto a fazer o que você fez. Ninguém está disposto a entregar o que você entregou. Ninguém está disposto a passar a dor que você passou. Mas eu digo, queridos, esse caminho que tem destino a uma promessa, ele é pavimentado por altares. Vamos construir altares? Alguém comigo vai construir um altar? E como Abraão, nós vamos olhar para a cidade que tem fundamento. E a palavra diz que, da qual o arquiteto é ele. Ele é o construtor. Essa cidade, ele é o arquiteto. Ele é o construtor, ele é o autor do caminho. Aleluia. Aleluia. Para encerrar, versículo 3 e 4, capítulo 3 diz: do Negueb prosseguiram a sua jornada. Abraão segue. E ele volta do Egito para lá, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Ele estava agora, saí do Egito, eu vou para Betel. Eu vou voltar para lá. Teve uma época que teve que ir para o Egito. Era fome grande, eu vou para lá. E lá deu ruim, lá deu tudo ruim, irmãos. Mas Abraão sabia para onde voltar. Abraão tinha um altar que era referência para ele voltar. Tenha sempre um altar que seja um ponto de referência para você voltar. E esse altar estava onde? Em Betel, na casa de Deus. Na casa de Deus, esse é o lugar. Na casa de Deus há um altar para você voltar. Eu queria chamar aqui os pródigos, aqueles que se distanciaram da presença, aqueles que caminharam longe. Esse é o momento. Se fosse você, não esperava, eu viria, porque há uma porta aberta, sabe? Há um espaço aqui de graça. Venha, pode vir, jovem, venha. Há um espaço de graça hoje. Você, quando chegou aqui, essa mão ela estava presa, ela estava atada. Agora eu já vejo 2 dedos se separando. 2 dedos estão se separando. Sabe, membros estão se separando aí. Deus vai te dar mais mobilidade, mais agilidade daqui para frente, nessa tua entrega de altar aqui na frente hoje, na frente dessas pessoas hoje. A fidelidade do teu coração, a dependência ao Senhor, é como essa mão acidentada aqui, que vai voltar a agarrar, vai voltar a pegar. Quando você chegou aqui, ela estava toda atada. Agora tem aqui 2 dedos, estou vendo a mão. Os membros estão aqui. E como o Senhor está restaurando essa mão, Ele vai restaurar também aquilo que Ele tem entregue a você e confiado nas tuas mãos. Você vai ter a habilidade, a graça necessária para abraçar tudo que Ele tem para você. Quando eu te vi, eu vi isso. No primeiro dia que eu te encontrei aqui, eu não te conheço, mas Deus falou que isso aqui tem a ver com algo que Ele está fazendo aqui, ó. Isso aqui tem a ver com algo que Ele está fazendo aqui dentro. Deus está restaurando a mobilidade. Oh, Jesus, faça isso, porque tem algo que Deus quer confiar nessas mãos aqui. E Ele precisa ajustar esses dedos aí primeiro. Ele precisa consertar isso aqui primeiro. Não se preocupe. Você fala: Senhor, será que eu vou ter força ainda aí? Será que eu ainda vou ter destreza aqui? Mas o Senhor está dizendo para você: a sua destra pode estar machucada, mas a minha não. A minha mão direita não está machucada. A minha mão direita não está recolhida para que eu não possa te abençoar. Por acaso a minha mão está recolhida que não possa estender e te abençoar? Pai, em nome de Jesus, marca esse homem. Marca esse homem hoje, Jesus. Um tempo de um antes e um depois. Faça, Jesus, grandes promessas de incremento, mas de um crescimento interno, onde muitos não podem ver ainda, mas essas raízes, Pai, elas se aprofundem no Senhor. Que as pessoas, ao passarem por Ele, vejam: olha, ali tem um altar. Ele pode ter até parado, mas Ele está invocando o nome do Senhor e está construindo.